Então, gente, o que a gente pode esperar para provas de vocês oral com relação a SLAP? Provavelmente ali ele vai trazer um paciente jovem que tem duas possibilidades. Ou ele traz um paciente que tem trauma microrrepetitivo em abdução e rotação externa em elevação do braço, ou seja, overhead. Aí pode ser um atleta de vôlei, de crossfit, ou um paciente vítima de trauma com tração no braço, lembrando que esses dois são os dois mecanismos de trauma mais comuns do SLAP. Aqui no caso, ele trouxe um homem jogador de vôlei que teve uma dor no ombro após queda esportiva há 15 dias. E mostra pra gente já aqui um exame físico, que é o exame físico mais chance de cair para vocês de SLAP, que é o teste de O'Brien. Lembrar lá o examinador que o teste de O'Brien ele é feito em duas fases. A primeira fase, elevação anterior do ombro, extensão do cotovelo, adução de 15 a 20 graus. Primeira fase, rotação interna máxima, resista a uma força inferior provocada pelo examinador, rotação externa máxima e novamente resistindo a uma força de superior para inferior do examinador. Dor que está presente na primeira fase do teste, que melhora ou cessa na segunda fase do teste, é típico, é provável SLAP desse ombro. Lembrar que não é um teste específico para SLAP. Por exemplo, se eu tiver dor nas duas fases do teste, eu posso estar diante de uma patologia acromioclavicular ou de outras patologias do ombro, como tendinites e bursites. E, como hipótese diagnóstica, então, você explicando o teste de O'Brien, você vai dizer que se eu tiver positivo na primeira fase e melhorar na segunda, o principal diagnóstico é lesão SLAP. Se tiver dor nas duas fases, pode haver doença da articulação acromioclavicular. E aí ele vai pedir exames complementares. E aí você vai explicar que você vai pedir uma ressonância pensando em SLAP, mas que você pode, inicialmente, pedir uma radiografia do ombro para avaliar uma artrose acromioclavicular, uma artrose do ombro, uma artropatia de manguito rotador, uma tendinite calcária, já que a radiografia é um exame fácil, geralmente disponível na prática clínica da maioria dos pronto-socorros. E depois proceder à ressonância magnética para a investigação da lesão SLAP. E no próximo slide, o que ele deve trazer para vocês é a ressonância. A ressonância vai trazer um corte coronal do ombro em ponderação T2, onde a gente vai ver ali um hipersinal na região de inserção do lábrum superior, na região da inserção do cabo longo do bíceps. E você vai explicar isso para o seu examinador. E aí você vai dizer que esse hipersinal na região superior do lábrum é uma provável lesão SLAP, principalmente porque ela tem uma extensão para a região do bíceps e aparenta ter um frangeamento, mas que um diagnóstico diferencial para essas lesões na ressonância magnética é o recesso labral, que seria esse espaço fisiológico na região do lábrum superior. Logo, o diagnóstico padrão ouro é o diagnóstico artroscópico, que é o que a gente está vendo aqui na imagem da direita. Como é feito o diagnóstico artroscópico? Pelos critérios. São 4 critérios. A gente tem hemorragia, que não está presente nessa imagem, destacamento maior do que 5 milímetros, que está presente aqui, frangeamento e alterações na região da cartilagem superior da glenoide. E aí ele pede para a gente classificação. A classificação aqui, pelo destacamento, a gente não está vendo nenhuma alça de balde nem extensão para o bíceps, então, a princípio aqui, esse é um SLAP tipo 2 de Snyder. E qual vai ser o tratamento? Lembrar que o tratamento das lesões SLAP é tratamento inicialmente conservador. Fisioterapia, anti-inflamatório, repouso, gelo, mudança de prática esportiva e você vai partir para um tratamento cirúrgico caso não haja uma melhora a contento no tratamento conservador. Então ele deve trazer para vocês algumas opções de tratamento cirúrgico. O que eu estou vendo aqui na imagem da esquerda? Uma artroscopia do ombro, húmero para cima, glenoide para baixo. Eu estou vendo aqui o cabo longo do bíceps e eu vejo 2 pontos, um do lado do outro. Ora, se eu estou vendo o cabo longo do bíceps e tem ponto de um lado e do outro, ele fez o reparo da lesão do bíceps. Na imagem do meio e da direita, o que está sendo trazido? Eu tenho o bíceps e o cirurgião com a ponteira fazendo a tenotomia do bíceps. E na imagem da direita, eu consigo ver um parafuso de
interferência sendo colocado, ou seja, ele fez a tenotomia e depois ele fez a tenodese. E você vai explicar que o tratamento da esquerda é de escolha para aqueles pacientes menores de que 40 anos e o tratamento da direita é o tratamento de escolha para os pacientes acima de 40 anos ou que têm uma lesão alça de balde ou uma extensão para o bíceps muito grande que impede que haja o reparo da lesão SLEP. E é isso que deve vir de caso de LEP para vocês. O que eu quero trazer também, para vocês não esquecerem, é essa questão da classificação Snyder e a correlação dela com o tratamento. Snyder tipo 1 é o SLEP em que eu tenho frangeamento da região do lábio superior. E o tratamento dele é basicamente fazer o desbridamento desse frangeamento. As lesões SLEP tipo 2 é quando ocorre o destacamento da região superior, ou seja, aquela lesão que você pega e levanta e ela destaca mais do que 5 milímetros. O tratamento da lesão SLEP tipo 2 é, se o paciente for abaixo de 40 anos, reparo, se for acima de 40 anos, tenotomia e tenodese. A coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada a partir da Snyder tipo 3. Na Snyder tipo 3, eu tenho a alça de balde. Então, o que eu vou fazer nesses pacientes de tratamento cirúrgico? Eu vou ressecar a alça de balde e, após ressecar a alça de balde, eu avalio o restante do meu bíceps. Se houve comprometimento de mais de 30% do bíceps, significa que eu não consigo fazer ali um bom reparo. Então, nesses pacientes está indicado tenotomia e tenodese e a ideia é a mesma para o Snyder tipo 4. Qual a diferença do Snyder 3 para o 4? É que no 4, a lesão, além de fazer alça de balde, ela sobe na direção do bíceps. Mas o tratamento vai ser parecido. Eu resseco aquela alça de balde e reavalio o bíceps. Se houver comprometimento de mais de 30% aqui do meu bíceps, eu não consigo reparar ela bem, e aí está indicado tenotomia e tenodese.